Eu sou Fernando Vaz Pupo, economista, formado pela Unicamp em 1978 e sempre trabalhei na área pública, com exceção de um período que eu dei aula na Universidade de São Francisco, em Itatiba, nas disciplinas de economia. Mas a minha dedicação e minha presença, meu trabalho na área pública sempre foi o principal trabalho que realizei na maior parte da minha vida. E comecei a trabalhar no setor público na Mogiana, em 1967, através de concurso público. Depois, em 68, eu entrei na universidade, saí da Mogiana e passei a estudar e fazer trabalhos assim, eventuais, né? Normalmente durante a noite, ou outros trabalhos assim de tempo muito curto, para poder ter um dinheiro e para poder sobreviver, né, como estudante, apesar que a minha família sempre me manteve. E na Unicamp, eu tive a felicidade de entrar na Unicamp em 1968, na área de ciências exatas para engenharia civil. E engenharia civil eram 2 anos aqui na Unicamp, no curso básico, né? E depois dava continuidade em Limeira. Para Limeira eu fui no 3º ano. Quando eu passei para o 4º ano, eu desisti de fazer engenharia e depois prestei um outro vestibular para economia, acabei entrando em economia, porque já em 1970 já tinha sido formado também a área de ciências humanas na Unicamp, graças a um reitor que tinha uma visão de estadista, apesar dos nossos conflitos, mas era um reitor que realmente, o Dr. Zeferino Vaz, que se a Unicamp é o que ela é hoje, e ele pegou a Unicamp no seu início, se deve muito ao trabalho que ele realizou em 12 anos de reitoria que ele ficou na Unicamp. E no setor público, o primeiro trabalho meu depois da Companhia Mujana de Estrada de Ferro foi exatamente na Secretaria de Saúde, na Prefeitura Municipal de Campinas, certo? Que foi quando começou a implantação e o funcionamento se eu não me engano, no primeiro centro de saúde a nível municipal, porque era um momento que estava se municipalizando a questão da saúde, que depois se desenvolveu mais para frente. Mas o precedente desse trabalho, da Jardim Conceição, foi um trabalho que, junto com um grupo de estudantes de medicina e de médicos, a gente participou, né, no Parque Brasília, principalmente, no Costa e Silva, né, na Vila Costa e Silva, que esse trabalho era assim como se fosse um trabalho parecido com o que existia em São Paulo, que era o Movimento Popular de Saúde, que Campinas tinha, então, não tinha ligação com São Paulo, pelo menos no meu conhecimento, mas era um trabalho muito semelhante, porque era a preocupação com as condições de atendimento de saúde da população, diretamente com a população, o que chamava de saúde popular, né? E isso também foi desenvolvido graças a alguns médicos da área de saúde da Unicamp, que tinham esse interesse, tinham essa visão, né, da saúde, né, da medicina social, da saúde voltada para os interesses e para as necessidades da população. Então era um trabalho feito através de algumas unidades de saúde que já existiam naquela época, certo? E que foi um trabalho que acabou assim, na minha opinião também, depois da experiência do Jardim Conceição, também acabou, e esse movimento acabou contribuindo muito, na minha opinião, para que nas conferências nacionais de saúde se fosse ganhando força a questão, né, tanto das preocupações dos médicos sanitaristas quanto da medicina social, e que acabou na Constituição, na 6ª conferência realizada em Brasília, acabou se aprovando o Sistema Único de Saúde do Brasil, né, hoje conhecido como SUS.
Então, e o fato de eu ter ido para a área de saúde, embora fizesse economia, foi pela minha participação na política estudantil. Porque alguns desses médicos, né, ou estudantes de medicina também faziam parte do movimento estudantil. Então, esse contato, né, e o movimento estudantil na Unicamp, naquele período, era um movimento estudantil muito forte, né, muito forte, muito presente, principalmente na luta contra a ditadura militar, na luta contra as imposições, às vezes, né, tanto é que em 68 houve um grande debate sobre a reforma universitária que tomou conta das principais universidades do Brasil, né? Então, o meu contato político, a minha participação política junto com esses alunos e os professores da área de saúde, né, assim, voltada para a população, que era o Sérgio Arouca, o Dr. Tobar e esse conjunto de estudantes e médicos, né, que realmente permitiu que a gente passasse a ter essa visão do saúde popular e tivesse interesse em participar também desse movimento. Por quê? Porque além de realmente ter essa preocupação com a saúde da população, com as condições de vida da população, também era um trabalho político, né? Ou seja, era um trabalho que procurava também elevar o nível de consciência sobre a sua própria situação da população e que, obviamente, levaria, assim, né, pelo menos a gente pensava dessa forma, levaria a uma participação política, né, da população na reivindicação, na luta pelos seus direitos, seja de habitação, saúde, enfim, né, educação. Então, é uma luta realmente popular, né? Foi essa, talvez, a maior, vamos dizer, o maior sentimento que nos movia para ter a participação voluntária nesse período. Assim, o que é interessante, né, não só a motivação pela qual nós íamos, né, nesses bairros trabalhar a questão da saúde, mas é que também, assim, nós tínhamos assim uma forma de trabalhar onde a gente levava muito em conta duas coisas. Primeiro, buscando sempre a participação da população, a participação dos moradores daquele bairro em todas as discussões e decisões que o grupo poderia tomar. E também as reuniões internas do grupo que definiam, né, não só os rumos, né, do nosso trabalho, desse movimento, mas também era um rumo, no fundo, de emancipação, uma certa emancipação da vida, da atividade, né, cotidiana desses moradores. Então a gente fazia reuniões, nós estudávamos textos, tinha o pessoal, obviamente, que tinha origem de ser estudante ou médico, que tratavam mais das questões da área de medicina. E eu, particularmente, né, e outros, tratavam, assim, do ponto de vista, participando do grupo, das questões, né, e nós discutimos politicamente, né, todas as questões mais importantes, como é que nós íamos conduzir. Então, tinha esse contato, né, permanente, cotidiano, né, com a população, mas também tinha esses objetivos políticos mais amplos, né, de construir o que a gente poderia chamar de democratizar a saúde para os interesses da população, ou seja, uma visão mais democrática da questão da saúde pública. E isso era muito importante porque nós vivíamos no regime militar, né? E o regime militar não tinha essa visão da saúde pública, não tinha essa visão sanitarista, né, que os médicos trouxeram depois, mais para frente, foi muito importante e até hoje acaba tendo uma importância muito grande no movimento social e na luta política do Brasil. Então, eu acho que essas experiências do Parque Brasília, esse contato também com a população, fez com que a gente não só conhecesse melhor essa realidade do povo, quanto as suas necessidades. Então, a gente também era uma espécie de
convivência de mão dupla, né? Nós colocávamos uma série de necessidades de coisas novas pelas quais, né, a gente tratava de como, né, lutar por essas reivindicações, mas também a gente aprendia muito com a população, porque a população sempre tem a sua experiência, tem a sua visão, às vezes não é parecida nem com a da gente, mas a gente construía coletivamente uma visão nova sobre a saúde e sobre outras questões que atingem, né, profundamente a população. Uma questão também importante que seja registrada é que também me ajudou muito na aproximação com o pessoal da área da medicina, foi que em torno de 74, se não me engano, o Orestes Quercia era senador e ele criou uma instituição chamada Funderc, Fundação do Desenvolvimento da Região de Campinas. E ele, em uma certa medida, né, através de outros recursos, né, institucionais, ele pediu para que fosse desenvolvida uma pesquisa de todos os recursos ligados à área de saúde de Campinas e da região, ou seja, quantas instituições de saúde pública e também particular, né? Qual o número de leitos disponíveis nos hospitais, quais os centros de saúde que existiam, né? Na época não tinha muitos centros de saúde, porque era tudo do Estado, né? Mas os hospitais, os profissionais de saúde, os cursos relativos à saúde, ou seja, uma pesquisa completa sobre qual que era a capacidade dos recursos de saúde que existiam em Campinas e que poderiam ser transformados que tinham esse atendimento à população. Isso era para medir tanto assim do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo e quais os recursos que estavam à disposição. Isso também, essa pesquisa foi coordenada pelo Dr. Sérgio Aroca, a sua equipe, inclusive pela participação também do Dr. Tobar, e isso foi que acabou assim contribuindo muito para que a gente formasse um grupo muito grande, né, de estudantes de medicina, de médicos, sob a direção de médicos e de outras áreas também que tivesse esse interesse, tanto político quanto assim essa preocupação, né, com a situação da saúde, e isso contribuiu para essa união. E foi daí também que acabou em 76, teve as eleições municipais e o Chico Amaral foi candidato a prefeito e quem era candidato a vice era o Magalhães Teixeira. E nessa época, em 76, durante o processo da campanha, eu entrei para o Partido Comunista do Brasil, na clandestinidade, né, e embora o nosso grupo era um grupo assim, bastante diverso do ponto de vista da origem política, mas era muito unificado em torno das nossas preocupações com as questões da saúde pública. Então, isso fez com que se criasse um grupo que, ao ter contato com a população também, acabou tendo a ideia de fazer educação popular utilizando o método Paulo Freire. Então, isso nos deu, sem dúvida nenhuma, uma experiência, né, muito concreta e muito rica, e também firmar as nossas concepções, não só políticas, mas principalmente da necessidade de transformações na área de saúde pública. E com as eleições de 76, o Chico Amaral foi eleito como prefeito, certo? E ele foi a pessoa que realmente, o prefeito que acabou, ele já tinha sido deputado federal, tinha sido advogado de vários sindicatos em Campinas, inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos, né? E ele tinha uma visão, naquela época existia o MDB autêntico, que em 78 elegeu um número muito grande de prefeitos na região. E o Chico foi eleito prefeito de Campinas, então ele teve muita sensibilidade para essa questão da saúde popular, obviamente
causa do contato com o grupo, com o pessoal da Unicamp, e colocou como secretário de saúde o Dr. Sebastião de Moraes, que também era um entusiasta dessa linha vamos dizer, da medicina na saúde popular. Então, isso fez com que, e inaugurou, né, nesse processo, foi inaugurado o Centro de Saúde do Jardim Conceição, né, que eu estava vendo esses dias. Ele foi inaugurado em 77, mas só agora, em 2020, que ele passou pela primeira reforma. E hoje fez uma nova adaptação, e talvez seja assim, na minha opinião, foi a experiência mais completa que eu tive na área da saúde. Por quê? Porque nós tínhamos recursos, né, recursos do município, da Secretaria de Saúde, nós tínhamos um secretário de saúde também assim, que tinha essa decisão de levar à frente um projeto popular de saúde, e tinha um conjunto já experiente daqueles estudantes que participavam de todo esse processo, desde o Parque Brasília, Costa Silva, já tinham se formado. Então, eram médicos e passaram também a participar diretamente, né, aí já como profissionais de saúde, contratados pela prefeitura, dessa experiência do Jardim Conceição. E por que eu digo que, na minha opinião, ele é um marco na saúde, não só de Campinas, que era o início do processo de municipalização, porque antes só existiam 2 centros de saúde estaduais em Campinas, o da Avenida Orozimbo Maia e da Fazenda Remonta, né, na divisa com Valinhos, e eram do Estado, né? Então eles tinham um funcionamento bem precário e também já não atendia mais as necessidades de uma Campinas cada vez maior, cada vez mais populosa, cada vez mais complexa, certo? Então a municipalização da saúde, que foi depois oficializada, mas já começou na prática, começou nesse período. E por que é exemplar? Porque o Centro de Saúde do Jardim Conceição, ele era completo. O que, na minha opinião, até hoje, eu não conheço outro centro de saúde tão completo quanto aquele. Por quê? Porque nós tínhamos lá saúde mental, nós tínhamos, vamos dizer, medicina, assim, saúde geral, né, que eram os profissionais, né, da área de saúde, então clínica médica, né, tinha laboratórios de análise, quer dizer, isso nunca mais eu vi em nenhum posto de saúde, tinha na saúde mental, tinha dirigido por um profissional, o Dr. Mauro Bilharinho Neves, e tinha ambulância. Então, esses equipamentos eram, assim, de coisa que praticamente era uma experiência inédita. E uma experiência que, além de todas essas condições, vamos dizer, de instalações e materiais que eram, assim, muito, muito boas, favoráveis, nós tínhamos um método de trabalho também completamente diferente. Por quê? Porque tinha farmácia, tinha os programas por exemplo, da saúde da mulher, a saúde integral da mulher, tinha para as crianças de 0 a 4 anos, inclusive na época que era comum a distribuição de leite, certo? De leite em pó. Tínhamos o programa de hipertensos, né? E diabéticos para os idosos. Então, nós tínhamos uma série de programas que atendiam todas aquelas necessidades daquela população ali, as necessidades básicas daquela população. E que fosse mais complexo, obviamente, era, né, encaminhado para outros níveis de saúde. E, além do que, o nosso método de trabalho era assim, contato direto. Nós contratamos o que seria chamado, muito tempo depois, de agentes da saúde, vamos dizer, o agente de saúde da família. Nós já tínhamos naquela época. Nós tínhamos 3 ou 4 já agentes de saúde que percorriam o bairro, né? Se as pessoas não viessem ao atendimento, por exemplo, da saúde da mulher, da saúde de criança, não trouxessem as crianças, esses agentes de saúde iam nas casas
né, saber o que estava acontecendo, o que não trazia de novo, né, o que eles chamam de busca ativa, nós já tínhamos naquela época. Então, foi assim, e tínhamos a cada 3 meses, 4 meses, nós tínhamos uma assembleia com a participação aberta, ampla da população, em que a população, né, e a equipe médica discutia quais eram os problemas que, vamos dizer, eventuais falhas no atendimento, mas, né, com possibilidade da população fazer críticas abertamente, numa conversa muito franca, muito honesta, inclusive não só da nossa parte, mas por parte da população também. E eu me lembro de uma crítica muito interessante que uma moradora fez. Lá tinha uma área de favelas e ela morava num desses barracos. E então o pessoal assim com poucos recursos, né, financeiros, obviamente. E um dos médicos nossos receitou que ela comprasse ela estava com dores na coluna, receitou que ela comprasse um colchão Probel, que era um dos melhores colchões que existiam na época. Aí ela levou essa questão para a nossa Assembleia e colocou de uma forma muito clara que, olha, infelizmente, né, ela não gostou da receita do médico, não é por nada não, é porque ela não tinha o mínimo de recursos, de condições de comprar um colchão Probel. Isso é uma lição de vida, é uma lição, né, para todos nós. Então, eu acho que, sinceramente, a questão do Jardim Conceição é uma das experiências pioneiras que a saúde popular, a saúde que conseguiu realmente contribuir para a saúde pública institucional, né? Sem dúvida nenhuma. E depois, mais para frente, toda essa experiência de movimento popular de saúde, toda essa prática, na minha opinião, tinha grande influência nas conferências nacionais de saúde e que contribuiu muito para a concepção, né, do Sistema Único Nacional, que foi aprovado foi aprovado na Conferência Nacional de Saúde e depois foi aprovado pela Constituição de 1988. Alguns aspectos também sobre o Jardim Conceição, eu acho que é importante nós ressaltarmos. Dentro da concepção que acabou se desenvolvendo na área mais progressista da saúde, né, pelos profissionais da saúde, pelas questões políticas também da época, eu ressalto muito a criação de uma concepção de saúde pública que hoje está espalhada pelo Brasil inteiro, depois de tantas décadas, né? Mas naquele momento eram coisas que não eram feitas, eram coisas que muitas vezes, né, certos governos não aceitavam, né? Não tinham essa concepção, que a saúde, você vê a saúde em vários níveis. Você tem a saúde primária, certo? Que para atender os problemas mais simples e mais cotidianos da população daquela região. Você tem uma saúde secundária, que é um pouco mais complexa, quando você detecta um problema na saúde primária, que não é naquele nível que você resolve, você encaminha para o secundário, e do secundário também, se não resolver, vai para o terciário, que é a saúde mais complexa, né? Que é o atendimento muito mais complexo, de cirurgias e outras questões mais difíceis de serem, vamos dizer, tratadas, né? Então, essa concepção, né, fez com que, aplicada no Jardim Conceição, fez com que o Centro de Saúde do Jardim Conceição fosse como se, assim, um exemplo de uma nova saúde e atendimento de saúde pública, não só em Campinas, como também na própria região, certo? E tenho certeza que isso acabou influenciando também a nível nacional, né? Então, isso eu acho que é um desdobramento, né? Que o Centro de Saúde do Conceição propiciou. E lá também foi desenvolvido
um conceito que na época nós tínhamos um nome muito simples, que era um mini posto. Então, como o posto de saúde, o Centro de Saúde do Jardim Conceição tinha a sua complexidade, né, e ele tratava de todos os problemas, a partir do próprio secretário de Saúde, que era o Dr. Sebastião na época, teve a ideia e propôs a ideia de, nos bairros mais que eram da, vamos dizer assim, circunscrição de atendimento do Centro de Saúde de Conceição, que também nós formássemos mini postos de saúde para atendimentos muito simples da população, que às vezes não precisavam nem ir no centro de saúde, certo? Então, essa ideia, e isso foi criado alguns mini postos, como se fosse assim, ligados, né, fossem satélites menores do Centro de Saúde do Jardim Conceição. Isso, embora houvesse assim, divergências dentro da equipe, né, que dirigia o Centro de Saúde, a própria secretaria, mas tinha divergências, mas foi colocado em prática, e isso devido à própria insistência do secretário e de grande parte da equipe, inclusive, né? E isso acabou realmente fazendo com que se tivesse a ideia de fazer as UBSs e constituindo uma rede de saúde pública de Campinas, que hoje é composta por mais de 64 centros ou postos de saúde, né? 67, 64 centros. Então, tudo isso teve do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da sua origem, dá para acreditar grande parte disso, dessa existência dessa rede de saúde em Campinas, e inclusive em outros municípios, né? Não só também da nossa região, mas hoje quase todos os municípios, né, utilizam esse sistema de rede municipal de saúde, né? Foi uma contribuição, vamos dizer, um desenvolvimento de uma contribuição inicial do Centro de Saúde do Jardim Conceição, o que eu acho que é histórico, é inédito e é histórico. Um outro aspecto de importância da experiência do Centro de Saúde do Jardim Conceição e também da concepção, e que ele serviu de uma certa forma, junto com inúmeros outros movimentos, né, populares de saúde que aconteciam em outras cidades, foi que a partir do Centro de Saúde do Jardim Conceição nós tivemos a ideia de regionalizar essa experiência, né? Exatamente, do ponto de vista institucional. Então, com a experiência do Jardim Conceição, nós fizemos contato com alguns prefeitos que eram progressistas também na época, né, para que se levasse essa experiência de saúde pública para esses municípios. Então, nós fizemos assim, contatos com Itapira, com Mojimirim, né, com Mogi Guaçu. Depois, quando eu fui para a Americana, a gente já estava bem desenvolvida essa questão. A gente também acabou contribuindo para a experiência da saúde pública lá, mas acho que o que mais foi assim exitoso foram duas experiências que foi Itapira e Mojimirim. Inclusive, foram deslocados médicos que tinham trabalhado vamos dizer, na experiência do Centro de Saúde do Jardim Conceição, foram deslocados e apresentados e contratados por esses municípios para desenvolver essa concepção de saúde pública e estruturação das redes de saúde nessas cidades, principalmente Itapira e Mojimirim. Inclusive, só um fato interessante, um dos médicos que foi transferido para Mojimirim acabou ele sendo eleito para prefeito. E hoje ele é prefeito de Mojimirim pela 4ª vez. Então, não só na questão de contribuição assim, para uma concepção de saúde popular, mas também para colocar, né,
eleger pessoas que tinham esse compromisso. E isso é muito importante porque é uma expansão da possibilidade de que aquela experiência realmente se implantasse em muitos lugares. E também, de outro lado, é importante a contribuição, né, como eu já falei, com outras experiências de outros municípios, para constituição, para concepção que o SUS deveria ter, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que em certos aspectos, né, até hoje, por exemplo, nas questões de vacinação, é considerado um dos melhores sistemas do mundo. E o próprio SUS, apesar das grandes dificuldades, principalmente por falta de recursos, certo? O SUS também é um exemplo a nível mundial, né? O SUS também tem uma certa base, se eu não me engano, no sistema de saúde da Inglaterra, na época, né? Tinha uma certa, vamos dizer, como se fosse assim, uma fonte de inspiração, né, para a montagem do SUS no Brasil. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 85, né, desenvolveu essa concepção do SUS, essa proposta, e depois na Constituição de 88, como já falei, ela foi oficializada. Agora, interessante que às vezes a gente precisa ter um pouco também de sorte, né? Em 85 eu estava trabalhando em Brasília, e como eu tinha trabalhado em Campinas, nessa experiência do Centro de Saúde Jardim Conceição, eu acabei participando de uma forma, assim, do meu ponto de vista, bem ativa, na própria conferência, na 8ª Conferência de Saúde, né, Nacional de Saúde, e, obviamente, defendendo não só a nossa concepção da experiência aqui de Campinas e da região, mas também defendendo, então, realmente a construção do SUS.